A Bíblia como História. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais um momento de estudo da palavra? Você já abriu ela, já comparou os textos bíblicos, ou está já buscando os comentários para depois estudar? Enfim, vamos lá, eu estou aqui para contribuir, para participar com você. Gente, nós temos a história da humanidade na Bíblia. Nela descobrimos algo que nenhum outro livro de história propõe. Há um conflito entre Lúcifer e Deus, desde que o anjo resolveu desejar assentar-se no trono do Altíssimo. Essa é a verdadeira história da humanidade. As outras relatadas são apenas fatos parciais paralelos. A ambição de Lúcifer é a verdadeira motivação por trás dos atos e dos fatos ao longo da história. E assim como ele teve a ambição de ser semelhante ao Altíssimo, os humanos também têm muitos tipos de ambições pelas quais se destroem e se matam uns aos outros. Sem entendermos a essência do que se passa na Terra, estaremos alienados do que é o mais importante, a luta entre o bem e o mal. E nada resolve desconhecermos o que aqui se passa, pois estamos envolvidos até o pescoço. É necessário buscar esse conhecimento, sim, e a Bíblia traz essa informação. Faremos parte dos salvos ou perdidos, e não há terceira opção. O ponto alto do relato bíblico é a vida de Jesus. É nessa história, o ponto alto que se passa é a sua morte, mas a sua ressurreição. O fato dele morrer por nós é digno de admiração. Muitos deram suas vidas por outras pessoas, principalmente nas guerras, mas nenhum deles ressuscitou depois para dar continuidade à sua causa. Jesus ressuscitou depois para ser nosso intercessor, isso mesmo, em favor de nossa vida. A ressurreição de Jesus é o ponto alto de tudo que Jesus fez aqui na terra. E seria um grande homem, digno de estátuas por todas as cidades do planeta, se apenas tivesse vivido como viveu e morresse como foi morto. Mas como ele ressuscitou, não necessita mais estátuas, pois está vivo e se tornou nosso Salvador. Essa é a grande questão. Ele pode nos ressuscitar, tem direito a isso e pode salvar nossas vidas da morte eterna. E fará isso com todo bom gosto, se nós desejarmos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele ressuscitou outras pessoas, mas apenas uma delas ele planejou a ressurreição. Foi a de Lázaro. Pouco antes dele mesmo ressuscitar, ele poderia tanto ter evitado a morte de Lázaro, como ter ressuscitado seu amigo no dia em que ele morreu. Mas, propositalmente, ele demorou-se e se o fez, acabou fazendo ali no quarto dia, quando os judeus criam não haver mais esperança de um morto voltar a viver. Os judeus eles acreditavam que até o terceiro dia um morto poderia reviver. Assim ele provou que tem poder sobre a morte e provou que poderia ele mesmo voltar a viver após morrer, quando assim desejasse, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo morrido no final do primeiro dia e ressuscitado no início do terceiro. Por isso, não chegou a deteriorar como os demais, no túmulo, como aconteceu com Lázaro, por exemplo, que já cheirava mal. Por curioso que possa parecer, os primeiros que testemunharam a sua ressurreição foram os soldados romanos, que faziam parte do exército que o matou. Os primeiros a receberem a notícia de sua ressurreição foram os sacerdotes e líderes religiosos judaicos, aqueles que o acusaram e forçaram a sua morte. Isso está a dizer que Jesus morreu por eles também, e eles poderiam viver se desejassem. Mas o que essas pessoas fizeram? Inventaram e divulgaram uma mentira de que Jesus fora roubado no túmulo. Pois bem, o poderoso exército romano não poderia fazer uma minuciosa busca pelo corpo? Claro que sim. Não poderia fazer uma investigação com os discípulos, pobres e fracos cidadãos, que tivessem feito isso? Abririam a boca e diriam a verdade? Vocês não acham? Claro que sim. Seria fácil desmascarar o roubo se de fato fosse o que aconteceu, o que eles imaginavam e criaram. Mas os sacerdotes nem interessaram por essa
via porque sabiam que houve sim a ressurreição. Se tivessem investigado, eles comprovariam que Jesus ressuscitou e ficaria para eles. Era manter a mentira mentindo, não comprovando que era mentira. Aliás, mentiras não se comprovam. Os mentirosos sempre insistem em sua versão, por mais absurda que seja. E sempre tem quem acredite e defenda, como é o caso da mudança do sábado para domingo, por exemplo, aí na história. Pois bem, se Jesus não tivesse ressuscitado, como foi testemunhado e escrito, ele mereceria admiração, mas a sua morte seria em vão, como as mortes de todos os demais heróis da humanidade. E a nossa esperança não existiria, não teríamos em quem confiar. Teríamos uma bela história para contar e mais nada. Mas, como ele ressuscitou, e houve muitas testemunhas que o viram, falaram com ele, estiveram juntos com ele, receberam mais instruções, e ele enviou o Espírito Santo como outro consolador em lugar dele. Isso também nos garante que a história é verdadeira. A história de Jesus é muito complexa, ou seja, cheia de detalhes. Portanto, se fosse uma farsa, em alguns detalhes haveria contradições. Isso não existe, não é possível encontrar. Logo, a história é verdadeira e confiável. Só pelo fato de tudo que deveria se cumprir depois que ele foi ao céu ter se cumprido com fidelidade, isso também atesta que Jesus está vivo e que ele vai cumprir o que ainda falta. Vir outra vez para nos salvar. Estudamos no trimestre passado sobre as profecias de Daniel apontando para isso. E vimos que essa é uma promessa vívida e que deve ser explorada, estudada, alicerçada e contada aos outros. Podemos ter certeza de que será assim. Ele voltará outra vez. Deus te abençoe e vejo você amanhã para mais um estudo da palavra, caindo na rotina, estudando diariamente a palavra divina com o auxílio da lição da Escola Sabatina.